Eu queria começar conversando contigo sobre essa questão dos legendários, porque agora eles estão conseguindo um engajamento com pessoas famosas, com pessoas populares, com celebridades ou pseudo-celebridades que estão indo para este movimento e lá fazendo registros, né? Já teve o pai do Neymar, né? Já teve o Pablo Marçal, já teve o Coppola da CNN, né? O Tiro Lipa também e tudo mais. Aí eu queria te fazer a seguinte pergunta: subir a montanha para ficar 2, 3 dias entre homens para aprender a ser um marido melhor, sem perguntar para a esposa como é que é melhor ser um marido, né? Ficar só entre homens, perguntando para homens, sem perguntar para a esposa. E não me parece exatamente algo com um embasamento bíblico, né? Então, eu queria te ouvir sobre isso. Esse movimento, ele é um movimento religioso ou um movimento que se aproveita da religião? Tá. Professor, antes de entrar propriamente nesse assunto, me permita só fazer uma pequena introdução, que Claro. às vezes a pessoa confunde um pouquinho achando que tudo isso é cristianismo. E não, existem várias vertentes do cristianismo, né? A gente tem o cristianismo católico, reformado, pentecostal e neopentecostal e algumas vertentes pseudo-cristãs, né? Esse movimento legendário, ele está mais relacionado com a vertente neopentecostal, tá? Então é importante separar que, né, que existe uma diferença e nem todo mundo dentro do meio cristão corrobora com isso, pensa da mesma forma, né? E outro ponto também que é interessante a gente abordar aqui, eu só falar rapidinho, que retiro espiritual sempre existiu e sempre tem, existem vários, né? Na Igreja Católica tem retiros de 2, 3 dias, em outras religiões, quer dizer, desculpa, em outra vertente, como na Igreja Reformada, também tem. Mas, assim, são retiros onde a pessoa se isola numa chácara, lá eles participam de alguns momentos de oração, leitura bíblica, né? Então, sempre existiu isso, paga-se uma taxinha, claro, simbólica ali para cobrir alguns custos básicos, porque acaba gerando, né? E também sempre existiu outros movimentos, retiros, assim, fora um pouquinho da curva, né? Fora da caixa. Por exemplo, tem 2 retiros aí muito famosos no mesmo esquema do Legendário, que é onde eles simulam um apocalipse. Então a pessoa vai para uma chácara e lá ela vai ter uma simulação de um apocalipse, uma coisa bem bizarra. Muitas pessoas já me trouxeram esses relatos também, de até ter que se você fizer alguma coisa assim errada, você paga um castigo ficando num quarto escuro com um cadáver de animal, sabe? Sério? Assim, nesse sentido. Retiro cristão, tá? Tô falando de um retiro cristão. Ou então você manda o teu filho adolescente para um retiro desse, ele vai ser treinado lá também, vai ter que matar galinha, sabe? Então, existe umas bizarrices aí dentro desses meios, né, nessas vertentes cristãs, principalmente neopentecostal, tá? E o Legendário, ele faz parte desse movimento neopentecostal, o surgimento dele e como ele veio para o Brasil, tem mais a ver com esse segmento neopentecostal, que é de onde vem todas as bizarrices e absurdos dos escândalos que a gente vê dentro da religião cristã, tem a ver com o movimento neopentecostal, tá? Nem os pentecostais tem um pouco, tem bastante também, na verdade, mas os neopentecostais já superaram os pentecostais em termos de escândalos, bizarrices. Daí temos, né, o movimento reformado, que é mais tranquilo, é mais na dele, você quase não vê nada, não escuta nem coisa boa, mas também nem coisa ruim, eles são bem na deles, né? Enfim, então, só para poder a audiência poder entender o que é os legendários, né? Eles vêm de um movimento neopentecostal lá da Guatemala, através de um pastor chamado Chep Putsu, que por sua vez também é uma espécie de discípulo de um pastor lá da Guatemala muito famoso, no estilo assim do R.R. Soares e de Macedo. O nome desse pastor lá da Guatemala é Cash Luna, Teologia da Prosperidade Pura, aquela coisa toda, né? Então esse Chep Putsu funda os Legendários, né, em 2015, se eu não me engano,
vai fazendo ali os retiros na montanha até que um brasileiro de Balneário Camboriú entre em contato com esse movimento e traz esse movimento para o Brasil através de uma igreja lá do sul, aqui do sul, no caso, né? Tu falas da onde? Eu sou de Curitiba e a cidade que, no caso, é Balneário Camboriú, que trouxe os primeiros legendários aí para o Brasil. Tá. Então, esse movimento Legendários, ele hoje, tu diz, ele está mais próximo do neopentecostalismo do cristianismo raiz, vamos dizer assim. Isso mesmo. Tanto que os legendários não colocam os reformados, né? Não, os reformados não estão aprovando também muitas práticas, porque acontecem práticas lá dentro lá na montanha que não está muito alinhado com o que o cristianismo mais reformado acredita, pensa. Então, isso não quer dizer que algum reformado não vá participar, participe, é claro, e tem igrejas que às vezes aderem, não vou dizer que não tem, porque tem, mas não é tão comum assim como igrejas mais tradicionalmente chamadas de neopentecostal, que são essas igrejas que pregam teologia da prosperidade, teologia da libertação, aquela coisa toda. Tá, mas tu teria como dizer pelo menos um exemplo de práticas que os reformados não aderem, que aconteça na montanha? Sim, lá na montanha, por exemplo, eu já recebi relatos que existe momentos místicos onde eles vão para um rio e dão 7 mergulhos no rio, simbolizando os 7 mergulhos de Naamã que tem na Bíblia. Eles têm práticas de oração, onde eles começam a entrar, né, nesse momento mais eufórico e começam a falar em línguas, em trazer revelações, profecias. Deus está me revelando que você vai ser papai esse ano, sabe? Coisas desse gênero. Isso são práticas neopentecostais, não são práticas do cristianismo reformado. Claro. E esses relatos que chegam até ti, isso aí chega no privado, e-mail anônimo, presencial ou aberto no chat? Como é que tu recebe isso? A maioria manda no privado mesmo, falou, professor, gostaria de trazer meu relato, trazer aqui minha experiência. Alguns não se importam que eu traga esse relato a público ali. Claro, eu tampo o nome da pessoa, deixo ele anônimo, né? Algumas pessoas pedem sigilo, falam, não, professor, não quero expor, é só para te contar mesmo, não é minha intenção trazer isso a público, eu respeito. Algumas pessoas comentam nos próprios vídeos, comigo aconteceu assim mesmo. E às vezes eu tiro um print e leio só aquele print ali, né, também anonimamente, para trazer para que as pessoas possam ver os dois lados da moeda, porque senão a gente pensa que tudo é mil maravilhas e não é bem assim. Existem pessoas insatisfeitas, pessoas que não foram felizes na experiência, e é claro, a grande maioria abraçou a causa, estão defendendo a causa, né? Agora a gente já está percebendo na internet, professor, que tem perfis surgindo que são perfis de esposas de legendários, abrindo perfis no Instagram, esposas de legendários de São Paulo, isso, aquilo, aquele outro. Como é que tu entende essa questão? Porque quem é de fora do movimento Legendários e até quem não é evangélico ou não é cristão, já começa com uma criação de memes muito grande, que é uma característica das redes, em especial do Brasil. E nesses memes começam a dizer que, na verdade, essas mulheres estão gostando porque estão ficando 3 dias sem o cara em casa enchendo o saco. Né? Então, por isso que estão adorando que o cara vá para a montanha e deixe em paz. Mas é evidente que as postagens não são nesse sentido, são de que meu marido voltou melhor, coisa. Essa questão de movimentos de mulheres não demonstra, não reafirma uma divisão maior de o que o homem pode fazer e o que a mulher não pode fazer? É um movimento com esse caráter conservador na questão de gênero? O cristianismo entende um pouco essa linha de pensamento, né? Porque segundo os ensinamentos bíblicos, a mulher tem essa função mais de auxiliadora, digamos assim. Mas daí vai ter um debate, vai ter uma discussão ali, alguns vão entender que não, né? Pastores como mais liberais, como Caio Fábio, Ed René, vai ter uma interpretação diferente. E realmente a leitura da Bíblia, a gente tem que ter um certo cuidado para realmente não trazer
esses preconceitos, né, da nossa realidade. Mas sim, existe uma certa ideia de que o homem é o cabeça e tal, e que o homem, ao longo dos anos, perdeu esse perfil, né, perdeu essa masculinidade. Então, o movimento Legendários tenta resgatar essa masculinidade, tenta resgatar esse homem bruto, esse homem caçador, né? Então, rola, assim, um pouco do discurso deles, até mesmo para vender o peixe deles, né? E as mulheres, assim, professor, muitas dessas pessoas, como eu te falei, do neopentecostalismo, são pessoas que têm um entendimento menor da teologia e até mesmo da Bíblia. Não é todo mundo assim que lê, que se dedica a ler a Bíblia, a entender, a buscar um conhecimento teológico. Muitos até têm preconceito com a teologia, achando que a teologia esfria a fé do cristão, que a teologia desvia a atenção do cristão. Então, a maioria desses cristãos neopentecostais, eles não têm esse entendimento tão enraizado e eles acabam abraçando certas causas, certos movimentos, assim, sem questionar, sem realmente ir para a Bíblia e falar, será que faz parte da Bíblia? Será que tá legal isso aqui? Entendeu? Tanto que eu vejo uma defesa, assim, quase que cega, entendeu? Rola muito disso também. Muitas pessoas vêm no privado também para me xingar e falar, não, você está falando uma coisa que você não conhece, nunca subiu na montanha, você nunca teve a experiência, mas está falando uma coisa que você não conhece. E desde o começo que eu comecei a trazer esse assunto legendário, que inclusive eu trouxe isso por uma pressão dos seguidores que me mandavam muito, falando, ô professor, fala dos legendários. E eu falava, cara, o que é isso? Não sei. E fui pesquisando, tentando entender, até então não tinha entendido exatamente o que era, até que entendi que esse é um retiro, né? Só que eles trabalham certas coisas que outros retiros não trabalham. E desde o começo eu tenho falado, gente, isso aqui é uma empresa, é uma forma de você ganhar dinheiro, de você lucrar, porque existe um pagamento de um ingresso, né, de um pagamento considerável ali, não é barato, em torno de R$ 2.000, fora outros custos, daí eles vão deixando mais gourmetizado o negócio. Hoje em dia já tem evento que custa R$ 80.000, que é mais seletivo, num lugar diferente, né? Então, eu sempre tenho trazido esse assunto, ó, gente, é uma empresa que visa lucrar como qualquer outro, existe ali uma espécie de franquia acontecendo ali, né? O fundador, que hoje já mora na Flórida, inclusive, está recebendo royalties ali. Quem trouxe para o Brasil está recebendo também direitos autorais, porque eles já vão abrindo lojinha virtual, loja de produtos em geral, vai surgindo eventos variados, inclusive provavelmente já devam estar trabalhando em cima de um legendário feminino aí, entendeu? Já existe legendários para casais já acontecendo, nada impede que daqui a pouco eles façam legendários para mulheres ali, porque é uma fatia que dá para ganhar um dinheiro muito bom, né?